Vamos até a capital, daqui a pouco a gente vai fazer uma dobradinha entre Sidney Botelho e o nosso jornalista também, Antônio Cláudio Bontorin, aqui no nosso Farol. Sidney já está conosco aqui. Alô, Sidney, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Grande abraço, Beto, grande abraço a todos. Estamos aqui já posicionados, agora sim. Fala um pouquinho desse final de semana, Beto. Um final de semana totalmente agitado na capital paulista. Tivemos a virada do pertencimento. Só que eu, como um treinador e um neurocientista também, né, Beto? O que é pertencimento? É estar ali presente, é pertencer a um ambiente. E nós vimos muitas confusões neste final de semana, nos quase 2 milhões de espectadores que estiveram nos 300 shows que tivemos na capital paulista, em vários pontos da capital. Tivemos muitas manifestações contra o governo federal e a violência esteve presente em todos os pontos, principalmente no Vale do Anhangabaú, no show do MC Kevinho, na noite de sábado, quando ele teve que interromper o show com 30 minutos de antecedência, mesmo pedindo para o público que estava presente ali no renovado Vale do Anhangabaú. Milhares de pessoas estiveram presentes, 50 mil pessoas para acompanhar o show do funkeiro, mas mesmo assim a polícia não conseguiu controlar roubos, furtos, agressões, até mesmo um pouco mais acima, né? Já que quem conhece a capital paulista sabe que tem o Vale do Anhangabaú e tem o Viaduto do Chá. Margarete Menezes esteve lá falando contra o feminicídio, onde trabalhou muito essa questão da mobilização para fortalecer o que a proteção à mulher. Também a Margarete Menezes, que teve o atraso no seu show. Já na Zona Leste de São Paulo, a Lady Leste, né? Estive também com ela no final da noite de sábado, em um outro espaço de eventos, a Glória Gruber, que realmente demonstrou um carisma, chegou totalmente animada no evento em que eu estava, na Zona Sul, só que ela estava ao contrário, na Zona Leste. E na Zona Leste, 40 mil pessoas estiveram presentes, mas reclamaram muito do som, do áudio, mas aí é a estrutura oferecida pela própria Prefeitura de São Paulo. Então, uma virada, Beto, que deveria ser para levar a cultura, levou violência, e nós alertamos muito isso, né, durante o comentário da última sexta-feira, na qual nós falamos, olha, o centro de São Paulo está tomado pelo o tráfico, também pelas pessoas de craques que ali estão da Cracolândia, estão se espalhando. Só que o crime está muito visível e é lamentável, né, Beto? Você conhece muito bem a cidade de São Paulo, já foi muito ali pertinho do Teatro Municipal, aonde embaixo tem o Vale do Anhangabaú e também o Viaduto do Chá. É triste nós vermos os nossos pontos tradicionais da capital paulista sendo destruídos por falta de segurança pública, onde envolve todos os governos, municipal, estadual e também federal. Vamos seguindo com o nosso bate-papo, agora colocando também na nossa conversa, Sidney, o Cláudio Bontorin, que fala da redação da Tribuna de Limeira. Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso Farol, a edição desta segunda-feira, amigo. Grande abraço, Beto, grande abraço, Sidney, a todos que nos acompanham por aqui. Me surpreendeu essa sua análise, Sidney, da questão do público, porque alguns comentários que eu vi na mídia paulistana dava conta de que foi bem abaixo da média esse público, o som estava muito baixo, alguma coisa estranha nisso tudo. Agora, a questão da violência, sim, foi muito e foi amplamente divulgada. Mas eu achei estranho essa questão do público, Sidney, dessa análise de pouco público. Em todas as festividades, então é um total, e o público de 40 mil foi a média desse público, principalmente da quantidade de pessoas que estavam ali acompanhando, e é muito interessante que sempre tem uma supervalorização do evento, mas também um déficit em relação às divulgações, mas num contexto geral, 2 milhões de pessoas estiveram, diferente de 2019, que tivemos 5 milhões de pessoas envolvidas, e sendo que naquela ocasião, em 2019, o Viaduto do Chá ficou tomado por
vai para trabalhar a parte da gastronomia, culinária. Esse ano já foi mais restrito, principalmente o viaduto do Chá, que foi dominado ali principalmente pelos moradores que saíram lá do baixo da Santa Efigênia. Então, esse número é o que foi até mesmo feito levantar. Eu estava conversando com alguns jornalistas hoje cedo, principalmente quem esteve na virada. Eu não estive na virada, porque eu trabalhei em outros eventos, mas mesmo assim, pelos números apurados e conversando com eles, a média de público foi essa, 40, 50 mil no máximo, não passou disso. O Vale do Anhangabaú, que cabe muito mais pessoas, mas foi contido principalmente pela segurança, por causa do bloqueio. Violências que não somente ficaram ali no Vale, subiram para o Paissandu, e se somarmos os públicos, talvez possa dar, mas eu estou falando de posicionamento à frente dos palcos, né? Então, o público que cada artista teve à sua frente. Destaque para os Barões da Pisadinha, Barões da Pisadinha, e também o Criolo, que levou bastante pessoas no seu espetáculo. Mas deixa eu colocar e pedir para o nosso J Neto aqui, para ele colocar uma foto aí, que está bastante autoexplicativa, viu, Cláudio? Por favor, Neto, vamos colocar para eles verem. Olha aí, ó. Olha que beleza. Isso aí é a foto de um eu fã. Eu vi a foto no grupo já. Interessante, né, Botelho? Quem que é essa personagem aí? Eu não conhecia, não. Essa daí é a Glória Groove, viu? É referência Glória aí da Groove. música hoje. É uma cantora que veio, está movimentando bastante pessoas, tem 4 milhões de seguidores nas redes sociais, principalmente no Instagram. Ela esteve no final de noite, ela chegou até, para vocês terem uma ideia, ela fez um show na Zona Leste, e ela chegou no espaço onde eu estava, que foi lá na Zona Sul de São Paulo, por volta das 11h30 da noite. Então, veja, o show dela também não se estendeu muito, não pelo compromisso, porque ela só entrou no palco onde eu estava às 2h da manhã, eu tive a oportunidade de anunciá-la. Então, você vê que, por causa desse lado da violência, os shows foram antecipados e interrompidos. No caso do show dela na Zona Leste, ela teve o som até criticado nas redes sociais de baixo, e, aliás, entra muito essa questão de estrutura. A estrutura que foi oferecida pelos artistas. Ela foi a segunda artista que mais ganhou em cachê na virada cultural, tá? É algo para se rever, o cachê em torno de R$250 mil. Eu estou trazendo esse ponto de cachês porque tivemos o problema do Gustavo Lima lá nas Minas Gerais, de ter um cachê de R$1.200.000. Os Barões da Pisadinha, R$300 mil. Eu estava conversando com alguns produtores e os valores em eventos mais particulares são inferiores, viu, Beto? Não é o que é pago aí quando os shows são feitos para as prefeituras. E nós sabemos que em ano eleitoral muita coisa pode acontecer, mas a Glória Groove, quem não conhece, era aquele rapazinho de boné azul do Balão Mágico, Beto. Não sei se o Neto consegue buscar essa foto quando criança, mas justamente era o menininho lá do Balão Mágico, e hoje é uma das tradicionais drag queens que nós temos no Brasil e no mundo. Veio disputar aí com a Pablo Vittar. Que coisa. E aí, Cláudio? A Glória Groove, se eu não me engano, vai estar também no Rock in Rio. Sim, vai estar. Ela é a Pablo. Mas você está chamando a atenção, Sidney? Então, a foto é perfeita. Mas você está chamando a atenção. Não, eu gostaria de um comentário de ambos também. Não, a Glória Groove é muito bonita, realmente, viu? Bom, mas para quem não sabe, se engana, né, Cláudio? Então é bom a gente colocar as devidas observações, né? Sempre é bom. Ela é muito bonita, é muito simpática e é uma grande artista também, viu? O Sidney está tocando num assunto que é aquele cancelamento do show lá do Gustavo Lima, e a gente volta lá atrás, né, Cláudio? Quando nós tivemos aqui o Dr. Jurandir Paixão, um dos precursores aqui de festa de peão, e aí, isso numa época que não havia lei de responsabilidade fiscal, mas agora pergunto para ambos aí, né? É algo assim, tirando o período eleitoral que já justificaria um não desse tamanho, a prefeitura não tem que ficar comprando show, na minha opinião, porque assim, se você faz um show, você paga um cachê assumindo o risco, você vende, né? É claro que você não vai se importar se o show...
Aliás, ao contrário, você vai se importar se o show é muito caro. Agora, se você é um prefeito, faz o que quer, dá uma canetada, você paga 1.200.000 para um show do Gustavo Lima. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos, onde é que está o Tribunal de Contas que não apura esse tipo de situação? Vai lá, Cláudio. Eu acredito, Beto, que essas contas aí elas vão ser analisadas futuramente, né? Que ela não é analisada no próprio momento do evento, levando em consideração também que foi um evento municipal na capital paulista, não foi aquela virada cultural do estado que acontecia em vários municípios, Limeira já foi palco, né? Mas o TCU, quando chegar o momento de fazer o TCU não, no caso é o Tribunal de Contas do Estado, né? Quando chegar o momento de fazer a auditoria das contas desse ano de 2022, e existe uma defasagem, eles vão com certeza analisar essa situação. E em relação ao Jurandir Paixão, Beto, eu estive num grande show na Praça Toledo Barros, numa das campanhas dele, onde esteve nada mais, nada menos que Sidney Magal. Foi aquela época do Povo Pede Bis, você lembra? Com a mãozinha, né? Eu me lembro muito bem, com a mãozinha, o povo pede bis. Isso. Sidney, mas então... Roberto, trazendo aqui um ponto, a diária, né, para dos músicos do Gustavo Lima estava custando R$ 4.000 a diária para toda assim, vamos dizer assim, os bastidores, o cuidado da equipe. E se cada um R$ 4.000, quantos personagens, né, profissionais trabalham no evento do Gustavo Lima? Então é algo para se pensar. E será que vale realmente isso daí? É algo que muitas pessoas não se atentam quando nós falamos de shows. E aí vira desordem. Se o Tribunal de Contas do Estado não avaliar, provavelmente nós teremos shows aí superfaturados e realmente nós vamos ter, assim, nas campanhas, algo que venha a favorecer mais o artista. E nós tivemos, só trazendo aqui um pouquinho mais de tempero, o Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, criticando também, falando que existem muitos shows que são mais caros do que deveriam. E os artistas sertanejos estão contra até mesmo o Zé Neto, que é um grande artista, ele que levantou esta questão até criticando a Anitta, e nas redes sociais, entre os próprios artistas e no WhatsApp dos artistas também, isso rolando solto, a crítica dele, porque hoje, com as eleições, talvez os artistas vão fazer muitos shows com grandes cachês, justamente para salvar o período em que eles não tiveram show. Só que aí, essa questão de ficaram parados na pandemia, existe um viés. Eles ganharam muita grana por causa das lives com os grandes patrocinadores, principalmente o Gustavo Lima. Então, vamos nos atentar nisso, que é algo para se observar. Perfeito. Exato. Mesmo tendo um grupo grande de participantes do staff, cá entre nós, 1.200.000, eu nunca vi um cachê dessa natureza sendo pago. Eu acho que é um absurdo, né? É muito dinheiro para um cachê, é muito dinheiro para uma prefeitura de uma cidade interior de Minas pagar para um cantor, né, Sidney? Eu acho que aí foi um exagero mesmo, né? Olha, Cláudio, eu tenho muitos shows que eu participo, assim, dos eventos, e eu pergunto o valor do cachê, né, dos artistas. Isso, o quê? Em 2020, em 2017, 2018, as empresas de informaturas estavam contratando os grandes artistas e o cachê, naquela época, da Ivete Sangalo, da Claudinha Leite, variavam em torno de 500 a 700 mil reais. Isso nós estamos falando em 2016. Eu acredito que exista uma valorização do próprio Gustavo Lima, mas foi exagerado por parte do Estado das Minas Gerais. É algo para se pensar.
Será que não é hora de ter um bom senso, uma limitação? Mas é o lado artístico, né? Quanto que vale um artista? Vai muito da popularidade também. Eu, na minha visão, pagar 250 mil para a Glória Groover, para o show aí da virada do pertencimento, eu achei caro, na minha visão. Eu achei caro, porque o artista fica 40, 50 minutos ali. Ele não vai ficar igual um show do Metallica que tivemos no estádio do Morumbi, que foram 2 horas e meia de show, um show do Iron Maiden que vai chegar agora em São Paulo, o show que teve do Coldplay no Allianz Parque de 2 horas e meia. Aí vale a pena o investimento, você vai ter ali totalmente um trabalho amplo, com várias horas, não de minutos, eu acho que valeu. E o show do Gustavo Lima vai durar quanto tempo no meio de uma praça ou em qualquer lugar nas Minas Gerais? 1 hora, 1 hora e meia por 1,5 milhão. Vai virar jogador de futebol, ou hoje, como todo mundo fazer aí, virar cantor. Eu acho que eu não vou fazer sucesso, mas quem sabe? É muito dinheiro jogado assim para a população e tira do nosso bolso, né? Exatamente, e mesmo porque, em sendo um evento municipal, essa virada, os próprios artistas poderiam dar aquela baixadinha no cachê, por uma questão de estar levando cultura à população, né, Sidney? Aí é um pouco de bom senso, como você disse, realmente é um pouco de bom senso da própria classe artística, né? Queria Sim, te pedir sim, sim. também, Vai, antes do super comentário válido. do Sidney, já estamos chegando no final do nosso programa. Bom, só para fechar esse assunto, a Daniela Mercury, então, por 100 mil foi de graça lá no Show do Trabalhador, né? Mas vamos lá. Ah, não. É de graça, viu, Beto? A Daniela Mercury, 100 mil reais, barato, foi de graça. Ela sim. doou o tempo dela. E o show da Marília Mendonça já estava custando, também batendo 700 a 800 mil reais. E era a cantora mais popular que nós tínhamos no Brasil na época. Sem dúvida. Então, nós temos que nos atentar nisso. Cláudio, você traz hoje também no seu comentário, e eu gostaria que você o compartilhasse comigo, com o Sidney e a todos que nos acompanham, a respeito da tragédia lá no estado do Recife, né, Cláudio? Exato, Beto. A semana começa com essa tragédia climática, né, que já deu as caras pelos lados lá de Petrópolis, Minas, no sul da Bahia, né, a própria capital paulista. E o que a gente vê nessas catástrofes, a minha análise nesse ponto, é justamente a degradação ambiental, essa provocação dessas grandes catástrofes, é uma degradação ambiental que está se cometendo contra o país, e aqui não é só no Brasil. Nós estamos tendo catástrofes na Europa e nos Estados Unidos, e em outros países também na mesma proporção e até muito maiores, pela questão da degradação do meio ambiente, Beto. Então, a gente tem que tomar cuidado e lembrar muito bem disso, né? Nós temos uma agricultura que está sendo envenenada por agrotóxicos. Faz 3 anos que a Anvisa não faz o balanço anual de contaminação de legumes, verduras e frutas, né? Com pesticidas, e todo ano tinha isso, para que as pessoas possam saber qual produto ela tem que higienizar mais, em termos de frutas, de legumes e de verduras, né? Então, e isso é um componente também dessa degradação ambiental. Essas catástrofes climáticas, elas são uma resposta do planeta que está sendo degradado pelo homem, ou seja, ela é uma consequência daquilo que nós estamos provocando na natureza, porque nós sabemos, existe uma agricultura sustentável, ela já é praticada no Brasil, e a exploração que a gente está vendo, principalmente no norte, na floresta amazônica, na questão da floresta amazônica que fica no Brasil, porque ela é muito maior do que somente o Brasil, né? Ela se espalha pela Bolívia e outros países da América Latina também.
E quando você vê o percentual de Mata Atlântica que nós temos no país, hoje 8% só. Então, a gente sente essa questão, nós vamos assistir cada vez mais essas catástrofes, né? Nós vamos assistir cada vez mais aves silvestres rondando as cidades em busca de alimentação, de água, porque realmente nós estamos provocando esse desequilíbrio e levando em consideração o desequilíbrio ambiental, nós temos também os atores públicos que demoram para fazer as atividades, demoram para tomar as providências necessárias. No Recife, por exemplo, a prefeitura só foi tomar ação 2 dias depois que houve o alerta do órgão ambiental federal, Beto. E aí, Sidney? Olha, o que eu vejo que o trabalho focado ao meio ambiente, ele vai de lado, deixado de lado pelo governo federal. Muitas catástrofes, como foi dito pelo próprio Bontorim, estão ocorrendo. Não vamos só ficar no Recife, mas vamos trazer um pouco em Petrópolis, que nós tivemos no Rio de Janeiro também. As encostas que os governantes não veem, que as pessoas sem renda estão se encostando e tendo, assim, as suas moradias na região, e com isso não há um controle. Vários morros, e nós temos vários morros em todas as grandes capitais dos estados, e principalmente um outro perigo que pode ocorrer e ninguém se atenta são as enchentes em pontos aqui na capital paulista, onde muitas pessoas estão morando debaixo da ponte, ou também ali na margem dos rios Tietê e Pinheiros. Muitas barracas e barracões estão sendo formados e é visível a olho nu de todas as pessoas que passam. E não adianta hoje o presidente, depois de 3 dias, vir anunciar uma ação de 500 milhões de reais, foi anunciado agora às 10 horas da manhã, uma entrevista que ele deu há pouco, junto com o presidente da Caixa Econômica, que vai liberar um incentivo financeiro para as pessoas voltarem a terem suas moradias. Mas será que dá para fazer moradias no tempo de hoje? Será que isso não poderia ter sido visto pelos governantes locais há algum tempo atrás? Por que esperar acontecer? Então, talvez o planejamento tem que ser antecipado e tendo em conta esses dados passados, não somente pelo Botorim, mas até mesmo todos os nossos órgãos de análise de dados da estrutura do nosso país e da população, eles estão, assim, sendo escondidos pelo governo atual. Fato que, para você criar um planejamento de trazer recursos para as capitais, as cidades de estrangeiros, você precisa saber qual será o futuro daquela população, como a população está crescendo, o que a população vai precisar de alimentos, e se nós estamos falando de alimentos, e os alimentos estão sendo prejudicados pela natureza, que não é pela natureza, é pelo homem, a consequência vai ser pior, porque até então, se nós não tivermos dinheiro para comprar, nós vamos ter que plantar, voltar o que lá atrás, quando não tínhamos recursos técnicos. Então, precisamos sim acordar, mas não tem como lutar, porque principalmente o brasileiro, que muitas vezes espera a situação acontecer para depois entrar com as suas críticas. Então, é hora de rever, mas isso tem que partir de todos os governantes do mundo. Não é só Brasil, não é só América do Sul, mas sim a nível mundial. E, infelizmente, nós vamos ter isso, não só lá no Nordeste, onde muitas vezes existe uma limitação de investimento no Nordeste. Nós, descendo um pouco para o sul do país, Santa Catarina,
que chega o verão, chega o período de chuvas, Santa Catarina fica abaixo d'água e nenhum governante faz nada em Santa Catarina, ali no estado todo. Não estou falando só de Florianópolis, Blumenau, que são as maiores cidades do estado, estou falando de outras regiões, mas isso sempre viremos aqui. E se vocês perceberam, em 15 dias estamos anunciando situações focadas à natureza e desastres aqui no nosso país, e ninguém está fazendo nada. Estão preocupados na terceira via, a segunda via ou primeira via, mas ninguém visa nada para melhorar o nosso país. Bom, por falar em mudança climática, teremos uma aqui. Pois não. Só para completar essa colocação do Sidney, eu costumo, a cada 15 dias, ou às vezes até toda semana, fazer um trajeto de Limeira até São Pedro, né, aqui no interior, onde moram a parte da minha família e família da minha esposa. De Piracicaba a São Pedro, nós temos uma extensa área verde com muitas nascentes e rios. Nós temos um rio muito grande, que é o Piracicaba, e nós temos o rio Corumbataí, que é afluente do Piracicaba, onde a prefeitura autorizou um condomínio de apartamentos, deve ter mais ou menos uns 50, 60 blocos de apartamentos a 100 metros do rio Corumbataí, das margens do rio Corumbataí, e indo em direção a São Pedro, a cada 2, 3 quilômetros tem um condomínios de alto padrão e condomínios de prédios sendo construídos em áreas de proteção ambiental. As prefeituras precisam se atentar a isso quando forem dar as autorizações necessárias para as obras. Mas são empreiteiras grandes, empreiteiras que fazem no Brasil inteiro, grandes construtoras, e aí eu não sei realmente até onde vai o poder desse lobby. Mas realmente, nesse trajeto de Piracicaba a São Pedro, dá uma tristeza muito grande a gente ver a degradação ambiental com esses condomínios residenciais. E aí não é a falta de habitação, aí é o exagero e o absurdo de se autorizar obras nesses lugares. Não, e normalmente, Cláudio, o que acontece, Sidney, é que aí o município exige uma contrapartida que nem é fiscalizada e que nem é feita, obviamente, por essas empreiteiras. Bom, vamos nos preparar para o frio dessa semana. Sidney, o aguardo logo mais à noite aqui na Segunda Esportiva. Muito obrigado, até lá. Cláudio, até amanhã então. Muito obrigado aí, boa semana para ambos. Eu agradeço, até é amanhã. Um prazer sempre participar com o Pondorinha aqui com você, Beto. Grande abraço, até mais tarde. Até mais tarde, obrigado. Grande Cláudio. abraço, Sidney, grande abraço, Beto, tchau, uma ótima segunda-feira a todos. Valeu, muito obrigado.